Sabe, irmãos, que algo que nós precisamos de perceber, temos compartilhado sobre o reino de Deus, e nós precisamos de entender a dinâmica que acontece, não somente do reino, mas o aspecto de expandir o reino através de nós. É isso, foi para isso que Deus nos enviou, esse é o propósito dele na nossa vida. Mas quando nós olhamos para a história bíblica, a gente vê os vislumbres de como que Deus move, ok? Deus, ele, por um lado, ele move de maneira diferente, mas pelo outro lado, ele move da mesma maneira quanto a princípios e fundamentos do mover de Deus. Por exemplo, o mover de Deus sempre vai estar ligado com a revelação de Cristo, da graça de Deus. Nada acontece fora disso. Obviamente que acontece um mover diferente, mas os fundamentos, eles são os mesmos sempre. E quando nós olhamos, para o avivamento que acontece, para fatos históricos que a Bíblia narra, que acontecem nesse ambiente de reino, nesse ambiente de guerra espiritual, nesse ambiente de valente do reino, nós falamos na última semana, nós precisamos de entender que tem essa dinâmica. Então, por exemplo, quando nós vemos a história lá de Gideão, nós vemos que Deus escolheu Gideão, e Gideão é o valente do reino. Gideão, ele quando é chamado, Deus diz para ele: tu és um homem valente. Obviamente ele não se via assim. Por quê? Porque aquele que é fraco diante de Deus se torna forte diante das circunstâncias, e é o que acontece com a vida dele. Deus usa ele para exercer ali algo sobrenatural. Só que Gideão não vai sozinho. Deus levanta então um exército para, junto com Gideão, cumprir com esse propósito. E é interessante que é esses fundamentos que acontecem. Primeiro, há um primeiro chamamento. Então vem muitas pessoas. Uau! Muitas pessoas vêm, muito mais de 20 mil pessoas vêm, não lembro o número exato. E aí Deus, ele diz: não, mas é muita gente, não é tudo isso, não pode ser tanta gente. E já era, esse tanto de gente já era de menor número que o exército dos filisteus. Aí Deus diz para Gideão: Gideão, é o seguinte, vamos ajustar o nosso exército aqui, vamos qualificar ele. Primeira chamada é o seguinte: quem tiver com medo pode ir para casa. Quem tiver com medo, quem não quiser ir para a guerra, vai para casa. E aí Gideão vai lá e fala: gente, é o seguinte, quem está com medo, Deus disse que pode ir embora, está liberado. E aí o povo começa a ir embora. Eu imagino que quando o povo começa a ir embora, Gideão começa a ficar nervoso. Ele disse: meu Deus, já nós estávamos em menos, agora que o povo foi embora, vamos ficar com menos ainda. E ainda ficou quase 10 mil, e Deus diz: não, mas é muita gente ainda, Gideão. Aí Gideão se apavora. Aí Deus vai lá e faz um teste, que ali simboliza algo poderoso, não vou falar agora, mas ele faz um teste. E depois desse teste, o que acontece? Vai embora muito mais, fica só 300 homens. E aí Deus diz: agora sim, agora nós vamos para a guerra. Porque antes nós tínhamos muita gente, então ainda poderia confiar no braço do homem, agora é pouca gente. Então se for pouca gente, está ligado com a glória ser de Deus. E aí eles vão lá e exatamente derrotam o exército dos filisteus, que eram muito mais numerosos. Então esses fundamentos que a gente percebe que eles sempre vão acontecer. É algo que você precisa saber. Isso está ligado não com simplesmente o número de pessoas, mas está ligado com coisas na nossa vida. Por vezes Deus, ele vai tirar coisas da nossa vida que parece que são potenciais, parece que são as principais, ou ainda características nossas, forças nossas, porque talvez aquilo estava atrapalhando a glória de Deus de manifestar. Então Deus vai lá e tira. A mesma coisa que ele faz com o exército, ele tira. Não, por quê? Para que a glória seja de Deus, porque esse é o final da história. Quando o reino é expandido, estabelecido, é o nome dele que é exaltado. Então você não deve ficar preocupado, por exemplo, quando algumas coisas Deus afastar da sua vida, quando você for guiado por Deus para renunciar a algumas coisas, para entregar outras, renúncias, entregas, você não deve ficar assustado. Pelo contrário, você perceber que isso está ligado com um princípio fundamental do reino de Deus, porque a glória tem que ser de Deus. Quando nós confiamos em nós mesmos, está decretada a nossa queda. Por isso que Deus, por isso que Paulo diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte. E eu tenho a convicção, irmãos, que o Senhor vai fazer algo no nosso litoral, o Senhor vai fazer algo através da nossa vida, porque a vontade é dEle,
o poder é dele também, o propósito é dele. Nós somos o canal do céu aqui na terra. Por isso que eu e você temos que ter o nosso coração submisso ao Senhor, para ser guiado pelo Espírito. Nós temos que ser achado esse valente diante de Deus, sermos corajosos nele, sermos ousados nele, sermos intrépidos nele. A nossa confiança deve estar nele. A força não é a nossa, é na força dele que nós vamos. Nós não confiamos no nosso potencial, nós confiamos no potencial de Deus, e o potencial dele manifesta na nossa vida. Não é a nossa força, é a força dele. Pastor, mas eu estou cansado. Sim, você só cansa se você estiver lutando na sua força. Se você estiver lutando na força de Deus, não há cansaço. Pastor, eu estou preocupado. Sim, nós ficamos preocupados porque ainda nós baseamos em nós mesmos, porque quando nós não baseamos em nós, não há preocupação. Jesus disse, não precisa se preocupar. Nós só cansamos porque ainda existem os elementos, naturais nossos, que está à frente daquilo que Deus colocou dentro de nós. E é por isso que Deus está nos ensinando a sermos valentes do reino. O valente do reino, ele depende de Deus em todos os momentos, nas coisas mais simples. Nas coisas mais simples ele depende de Deus, porque ele sabe, o reino é dele, a autoridade é dele, o poder é dele, o propósito é dele, o governo é dele, e ele que me enviou para cumprir esse propósito. Pai, nessa hora nós te pedimos, Deus, para que o Senhor revele ao nosso coração nesta noite a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, não permita que nós venhamos a viver baseado em nós mesmos, confiados em nós mesmos. Não permita que nós venhamos a desprezar aquilo que o Senhor fez por nós. Não permita que nós venhamos a entregar ou desprezar aquilo que não é para nós entregarmos, mas nós venhamos a perceber do Teu Espírito o caminho que o Senhor está nos conduzindo, para que o Teu propósito venha se cumprir na nossa vida. Eu creio que o Senhor vai fazer algo no nosso litoral, eu creio que o Senhor vai fazer algo em todas as esferas da sociedade, e nós estamos aqui, Senhor, como igreja, para sermos um canal em Tuas mãos, para que o céu manifeste aqui na terra através de nossas vidas. Assim nós oramos nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos, aleluia. Fique à vontade no seu lugar. Você sabe que Deus, Ele nos inseriu então em lugares específicos, para propósitos específicos. Então é assim que funciona. Então Deus, Ele nos coloca em posições que por vezes elas não somente nos confrontam, mas às vezes a gente não tem um entendimento. Mas por que Deus me colocou aqui? Por que eu estou aqui nesse lugar? Por que está acontecendo dessa maneira? Mas nós precisamos crer que é Deus, nós precisamos crer que é o Senhor, porque Ele tem algo para fazer através da nossa vida, amém, irmãos? E quando nós estamos falando do reino, e eu tenho percebido, o quanto que nós temos sido edificados por isso, amém? Mas eu também tenho percebido que deixa eu usar uma palavra aqui apropriada para isso. Eu também percebi, não é dificuldade, não é limitação, enfim, agora me fugiu a palavra. É porque eu sei que é muita informação, eu falo muita coisa para os irmãos. Eu prego para os irmãos 2 vezes por semana, mando uma mensagem ainda todo dia. E eu sei que a informação, ela é talvez não nova, que você nunca ouviu, mas ela é talvez diferente. Quando você come uma comida diferente, a digestão dela é um pouquinho mais, um pouquinho mais demorada, ok? Mas nós começamos agora, acho que deu 3 semanas de pregação do reino, então fica tranquilo, nós vamos pregar por um bom tempo isso, e eu sei que isso não é simplesmente uma novidade, mas eu sei que isso é algo muito profundo. Talvez você ainda nem percebeu quão profundo é aquilo que nós temos falado, as implicações disso. Nós estamos falando, especificamente sobre a graça de Deus, e a graça de Deus você já estava, já sei aqui, então começava a falar aqui, você já sabia o que eu ia falar, não, já sei isso aqui e tal, isso. Agora quando eu falo, sobre o reino, e se você ouvir as mensagens de novo,
claro que você é edificado, mas também abre um tanto de, não é dúvidas, mas de possibilidades que geram uma espécie de questionamento. Tá, mas é assim mesmo? Será que é isso? E obviamente que você não vai falar isso, mas eu percebo, né, no falar de muitos irmãos. Só que eu quero dizer que o Senhor nos chamou para reinar em vida, amém, irmãos? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e aí o texto lá em Provérbios 23:7, né, o Salomão diz o quê? Eu estava hoje meditando sobre Salomão, e eu vou falar um pouquinho dele também. Salomão diz assim, que assim como o homem pensa, assim ele é. Eu sei que isso você já viu isso até numa frase, num para-choque de caminhão talvez. Só que se você parar para analisar isso, irmãos, é muito profundo. Assim como o homem pensa, assim ele é. Olha só que impressionante isso. Então quer dizer que a maneira que você pensa de você mesmo, ou seja, você se autodetermina pelo seu pensamento. Então eu determino, ou seja, o meu pensamento determina como que eu sou. Olha que poderoso isso, né? E aí nós começamos a entender aqui, não podemos linkar nessa autoridade que o homem recebeu. E aí nós entendemos, juntando isso, aplicando lá em Romanos 12:2, Paulo diz, né, que eu e você não devemos nos conformar com este mundo, com este século, mas devemos permitir, ou devemos ter a nossa mente renovada pelo Senhor, para que nós venhamos a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então olha só, Salomão está dizendo que o seguinte, que a maneira que eu penso, e quando ele fala penso, ele está falando do quê? Da nossa mentalidade. A nossa mentalidade determina a nossa efetividade, a nossa mentalidade determina o nosso estilo de vida, a nossa mentalidade determina, né, as nossas atitudes, é isso que ele está dizendo. E aí Paulo diz o quê? Que nós não podemos nos conformar, nossa mente não pode se conformar com este mundo, ou seja, com o estilo de vida deste mundo, com a maneira de pensar com esse mundo. Não está ligado com as coisas simplesmente exteriores, mas está falando com a maneira que o mundo funciona. Mas Paulo diz que nós não podemos nos conformar, entrar na forma disso, mas nós devemos então ter a nossa mente transformada, renovada, ou melhor, o texto diz transformação pela renovação da mente. Então a transformação, ela acontece na mente, pela renovação da mente. A transformação não acontece exteriormente, ela acontece interiormente. E aí, então, quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo habita dentro de nós, amém? E agora nós precisamos permitir que o Espírito transforme, renove a nossa mente, porque no Espírito nós nascemos de novo, amém, irmãos? Nova criação. E agora então o convite do Senhor é o quê? É nós mudar a nossa maneira de pensar. E aí quando nós vamos olhar para Salomão, por exemplo, Salomão, você que conhece a história, você sabe, Salomão é filho de Davi com Batseba. Batseba foi esposa de Urias, né, onde Davi teve um caso com ela inicialmente, ela engravidou, veio uma maldição sobre a casa do Davi, por causa disso, e ela perde o filho, e depois então ela tem outro filho, e Deus fala para Davi, o filho de Batseba, ou seja, Salomão, que será o rei. Então Salomão, ele não foi rei simplesmente porque ele é filho de Davi. Salomão foi escolhido por Deus para ser rei. Os únicos dois reis que foram escolhidos para ser reis foi Davi e Salomão. Saul, Deus escolhe, mas por conta do povo. Davi, Deus escolhe por ser um homem segundo o coração, e Salomão, Deus escolhe. Para quê? Para a edificação do templo, né? Lembra que Davi queria construir o templo, e Deus diz, não, tu não vai construir. Quem vai construir será o teu filho, Salomão. Salomão se torna o rei. Só que Salomão, então, ele foi, né? Num certo aspecto, nós devemos nos identificar com Salomão. No sentido de quê? Que nós também fomos destinados ao reino, amém? Nós fomos destinados. Só que Salomão, a diferença dele para nós foi qual? É porque Salomão nasceu no berço de ouro. Salomão já nasceu na realeza. Salomão nasceu no palácio. Ele já nasceu como uma promessa. Então Salomão, ele foi formado, imagina agora um bebê dentro de um palácio.
A gente brinca do Todinho e Traquinas, mas Todinho e Traquinas era a reveria. Salomão tinha o melhor videogame. Salomão tinha uma pessoa que cuidava dele, duas, uma que levava ele para o judô, outra que depois levava ele para o futebol, outra que levava ele para o beach. Outra que levava para o esgrima, porque esgrima é reino, aleluia. Aquele outro pro polo também. Então olha só, Salomão tinha os melhores professores. Salomão, ele não estudava numa escola particular. O professor que vinha dar aula para ele tinha um professor só para ele, para cada matéria. Ok, eu estou aqui brincando com você, mas para você entender, modo de pensar. Então vamos lá, para Salomão pensar como um rei, é difícil não? Por que não é difícil? Porque ele já nasceu no reino. Ele já nasceu no berço de ouro, ele já nasceu no ambiente, ele foi formado desde criança. Agora você acha que Salomão ia ficar preocupado em faltar dinheiro para pagar alguma conta? Ou melhor, você acha que um dia Salomão pagou alguma conta na vida dele? Lembra aquele filme O Riquinho? Quantos viram aquele filme O Riquinho? Poucos, tem que olhar, isso dá para ver. Tem filme que você tem que olhar, mas tem que olhar com uma perspectiva espiritual. Tio Patinhas, lembra do desenho Tio Patinhas? Então Salomão o que? Era o nene, ele foi criado ali. Então olha só isso, agora a pergunta é, você acha que isso ajudou ele em cumprir o propósito de Deus? Ou você acha que isso ajudou ele a expressar o reino, sim ou não? Facilitou para ele, sim ou não? Aí nós vamos olhar alguns outros personagens. Por exemplo, outro personagem interessante é Moisés. Moisés não nasceu no palácio, né? Mas ele foi para o palácio como recém-nascido. Então Moisés, você sabe a história, ele nasceu da Joquebede, ou Joquebede, Moisés não vai morrer. E aí ela, desesperada para não matar Moisés, ela jogou no rio Nilo. E aí quem pegou? A filha de Faraó. E ele foi para um palácio. Então também, isso nós nos identificamos com Moisés nesse aspecto, né? Nós nascemos, depois fomos inseridos no reino. E Moisés também, ele foi criado, ele foi formado como sendo filho da filha de Faraó. Ele foi criado, ele foi formado como um príncipe, ele foi formado como uma realeza. Agora você acha que para Moisés era difícil ele ter algum tipo de estratégia geográfica em relação ao Egito? Não, por quê? Porque ele conhecia tudo, ele foi ensinado, ele foi estudado, gente. Aí vamos outros personagens, por exemplo, né, Esther já nós chegamos mais perto dela. Esther já foi, né, não nasceu no palácio, inicialmente não viveu no palácio, e agora ela depois foi escolhida pelo rei, lembra? Vasti, a rainha, não quis se apresentar diante do rei, e aí Esther, então, abriu-se o concurso, garota verão, não era, o concurso da Miss, ou melhor, da candidatura à rainha, e aí no final das contas, Esther foi escolhida pelo rei. Uau! Aí imagina só, eu fico imaginando Esther, a infância dela não foi no palácio, mas agora, depois que ela foi escolhida, ela está no palácio. Eu fico imaginando, né, como é que será que era a vida dela, porque o tio dela, quem criou ela, aí ela era órfã, lembra? Ela foi órfã, o tio dela pegou para criar aquela função toda, e eu fico pensando Esther, tomando banho, e ela controlando o tempo do chuveiro, meu Deus, eu vou desligar logo, senão eu vou gastar muita luz. Ela desliga o chuveiro, ela sai, começa a secar, diz, me esqueci, eu estou no palácio, volta, aí eu vou ficar no chuveiro, abria com tudo. Ou seja, é uma diferença sim ou não? Agora outro, para mim que é mais diferente, era Mefibosete. Quantos anos da história de Mefibosete? Mefibosete era do palácio, mas na época dele não tinha palácio. Na época dele, o Saul era rei, mas não tinha palácio ainda.
Saul morre, Jonathan, lembra? Aí depois Davi está lá reinando e pergunta: tem alguém da casa de Saul? Aí fala: não, Mefibosete, filho de Jontas, está vivo. Davi lembra da aliança que ele tinha com Jontas e manda buscar Mefibosete. Aí quando ele busca Mefibosete, lembra? Mefibosete entra na casa, ou melhor, no palácio, e Davi diz: a partir de hoje tu vai morar aqui no palácio. A partir de hoje tu vai comer todos os dias na minha mesa, e eu vou restituir tudo aquilo que era de teu pai, porque eu tinha uma aliança com ele, aquela coisa toda. Mas imagina agora o conflito na mente de Mefibosete. Talvez Davi, ele sabendo que Davi foi escolhido no lugar do avô dele. Então imagina, eu fico pensando, um dia Davi acordou e não deu bom dia para Mefibosete. Sei lá, porque ele estava pensando em outra coisa, estava pensando que tinha que, sei lá, resolver algum problema. E ele nem viu Mefibosete estava lá, e Mefibosete pensou: meu Deus, o rei não me deu bom dia. Eu acho que ele quer me matar. Porque afinal eu sou neto de Saul, e daqui a pouco ele teve algum sonho, Deus falou para ele me matar, então eu vou fugir daqui. Então eu fico imaginando os conflitos, né? Eu sei que você não pensa as coisas, eu que fico pensando. Mas outro também, José é outro. José, ele não viveu inicialmente no palácio, mas a criação dele, né, por conta de Jacó amar José de uma maneira diferente dos irmãos, ele já tinha algum tipo de favor diferente. Aí ele vai, vendido pelos irmãos, vendido como escravo, e depois como escravo vai para a casa de Potifar, e ali a coisa já melhora um pouquinho, mas ele é escravo, e depois ele vai para a prisão. Mas depois da prisão, ele sai da prisão para o palácio. Uau! E ainda ele governa o Egito. Aí eu fico pensando, como é que foi essa transformação de mentalidade dessas pessoas, que não estavam, o primeiro aqui não estava. Aí Moisés depois vai o caminho inverso, né? Ele está no palácio, daí Deus tira ele do palácio e manda ele para o deserto. Ou seja, eu fico pensando como é que ele associava as coisas, como que ele pensava as coisas, sabendo que Deus tinha um propósito, mas agora como que encaixa tudo isso na mentalidade? E isso se assemelha muito à nossa história, porque eu e você, nós éramos escravos, amém? Escravos, mas por conta de Cristo, nós fomos feitos príncipes. Oh irmãos, isso não é pouca coisa. Nós éramos escravos, presos, sentenciados. Me diz, qual que é, de novo, nós também não temos muita experiência com escravo, só na história e nos filmes, mas, qual que é a expectativa de um escravo? O escravo vive para quê? Uma sugestão, alguém? Para ser livre, será? O escravo tem a esperança de ser livre, sim ou não? O escravo vive para... Nem vive, na verdade. Ele sobrevive. Ele trabalha para quê? O escravo, né? Obviamente com os romanos ali tem uma alteração, mas em suma os escravos, eles são assalariados, ele tem condição de guardar dinheiro, de comprar uma casa, um carro, de pensar em fazer uma faculdade. Não, o escravo é o quê? É o seguinte, cara, tu vai trabalhar para comer, e ponto. O que exige agora de uma mentalidade que só trabalha para comer? Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer esse trabalho, então ele exercita só aquilo ali. E aí o que um escravo agora, por exemplo, você, no seu tempo de meditação, sei lá, pode ser andando de bicicleta, andando de a pé, caminhando na beira da praia, caminhando na rua, escutando um louvor, fazendo alguma coisa, aqui tem de meditação que você tem, se você não tem, você deve ter, que você fica pensando nos projetos, nos objetivos, ou você fica olhando, fica sonhando, cara, isso aqui, tal. O que será que um escravo fica pensando? O que ele ficava pensando? Na condição de escravo, será que ele ficava pensando, nossa, um dia eu quero ser livre, um dia eu quero, influenciar pessoas. Não, o escravo não tem esse tipo de coisa, não tem nem tempo para isso. E só que eu e você éramos esses escravos, ok? Mas eu e você fomos feitos agora príncipes. Nós somos da realeza. E agora a pergunta é, algumas perguntas eu vou fazer para você, que você não precisa responder. Na verdade ela não é para você. Para quem não veio.
Nós estávamos na morte, escravos, amém? Presos lá. E agora nós estamos no palácio real. A pergunta é: como que é a nossa atitude agora? Como que são as nossas atitudes no palácio real? Você consegue imaginar? Como que é o nosso comportamento? Como que nós caminhamos? Preste atenção, vai viajando comigo aqui. Como que nós caminhamos nos corredores do palácio? Arrastando o chinelo no chão? Não é sobre caminhar, entenda bem o cenário. Gritando que nem louco? Que tem uns que às vezes, eu não sei, né? Eles estão fazendo negócio, eles estão cantando assim, uma loucura. Eles acham que só existe eles no mundo, né? Eles estão cantando, fazendo uma gritaria. Eu digo, meu Deus, o que será que ele pensa? Se ele canta, o que ele... Ou sabe que criança quando está com medo, não é assim? Criança quando está com medo começa a falar alto, já viu isso não? Começa a falar alto, começa a gritar para dizer que alguém responda para ele. Como é que agora eu fico pensando essa pessoa no palácio? Como é que é o comportamento dela? Agora, vamos lá, como é que é o nosso comportamento? Imagina só, nós estamos no palácio agora, amém? Você é realeza, você é filho do rei, você é irmão do rei, você é filho do rei maior, nós somos da família real, aleluia. Imagina você agora com aquelas roupas, você tem uma coroa na cabeça agora, aleluia. E agora nós vamos para o banquete do rei. Como que é a nossa postura no banquete do rei? Tipo, passando no restaurante, no buffet livre, para ver o que tem, olhando assim, isso aqui eu gosto, isso aqui é coisa boa. Aí você olha para o banquete, olha para um tanto de gente, acho que vai faltar comida, eu vou me servir primeiro. Como que você se serve? Você se serve, você não se serve, você não come, tem medo, tem vergonha, ou se serve muito? Não, eu vou me servir aqui assim, meu Deus, que agora eu vou, tipo buffet livre, né, para pagar caro, mas também vou comer para quebrar o dono do restaurante também. Até pago, mas vou quebrar com ele. Não é assim, né? Ou não deveria. Como é que nós nos comportamos no banquete? Come como se fosse faltar comida? Ou come como se fosse a última refeição? Tem que comer, não, vou comer até sair por dentro das orelhas, que nem diz o irmão. Realeza não fala assim, né? Mas eu vou comer até encher meu bucho. Você é realeza, lembra? Não, eu vou comer até sair rolando aqui nessa escada aqui. Não, é o seguinte, eu vou comer um pouquinho, mas eu vou pegar uma sacolinha, eu vou botar a comida na minha sacola, porque quando eu for para o meu quarto, sabe como é que é? A madrugada é longa, né? Então eu vou. Como que seria o nosso comportamento no palácio? Vou servir refri. Vamos imaginar que tinha refri. Você pega, vai servir o seu irmão. Você bota o copo do lado um do outro para botar certinho assim. Ninguém pode ter a mais. Ou você está tomando lá uma água. Tu vê que o irmão vem pedir para você, você já toma tudo, guti, 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 para não dar para ele. Você pega o bolo, né? Que nem o irmão Mike, lembra? Tem até o vídeo do irmão Mike que ficou na história. Engoliu inteiro um pedaço de bolo. Na Connection que nós tínhamos lá. Um dia na Connection o Gero mandou um vídeo. Ó, pastor, olha aqui. O pessoal todo na hora do lanche. O Gero saiu para ir buscar copo lá. Quando ele voltou não tinha mais nada. Parecia os gafanhotos assim. Isso que era aquele salgadinho de isopor que não tem nem gosto. Agora vamos lá. Imagina se o rei chama você. Você está lá nos seus aposentos e o rei chama. Mateus, vem cá, quero falar contigo. Não, eu não vou. Ele que...
Se ele quer falar comigo, ele que vem aqui. Será que é assim que a gente vai fazer? Vasti fez isso, né? Assuero chamou e disse: eu não vou mesmo. Perdeu o trono, perdeu o reino. Quando o rei chama, como é que a gente ia? Eu fiquei pensando, se o rei diz assim: Mateus, eu quero que tu esteja na frente do palácio às 5 horas da manhã, será que eu ia chegar às 8h30? Às 2 da tarde? Digo, ai. Ou se eu fosse sair do palácio e o rei dissesse: toda vez que tu sair, tu precisa me falar. Será que eu ia sair e não ia falar nada para ninguém? Ou melhor, a maneira, como é que eu ia me vestir no palácio? Ia andar de chinelo com prego embaixo? Sabendo que eu sou um representante do reino, como que eu me vestiria? Como que eu falaria? Qual que seria o meu vocabulário? De que maneira? Como que eu conversaria com as pessoas? Irmãos, se nós ficar pensando aqui, nós vamos a noite toda pensando, porque eu e você precisamos entender que nós éramos escravos, amém? Mas nós somos da realeza agora, e agora é necessário um processo, ou melhor, um processo de desenvolvimento de uma mentalidade de realeza. Não vai acontecer da noite para o dia, ok, mas eu e você precisamos identificar que é necessário sermos transformados, amém, irmãos? Lá em casa, em seguida, eu falo para a Sara, está ali ela, eu chamo ela de princesa. Ela tem algum comportamento, disse: Sara, não esquece que tu é princesa. Aí eu tipo, Benjamin, não esquece que tu é príncipe. O Judá ainda não entende, né? Mas eu fico falando: tu é príncipe, Judá. Quando o papai fala, tu tem que olhar para o papai, Judá. Benjamin vai fazer a prova, tu vai fazer a prova, tu é príncipe. Hoje ele está feliz, ele fez 2 provas, valendo 15, ele tirou 15 numa e 14 na outra, já deu os parabéns para ele. É príncipe, é assim. Então eu e você precisamos entrar nesse processo de desenvolvimento de mentalidade de realeza. Sabe aquela coisa que as pessoas falam, né? Que a pessoa saiu da vila, mas a vila não saiu dela, não é assim? A pessoa saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. Eu e vocês não somos mais escravos, mas a mentalidade de escravo tem que ser renovada, irmãos. Porque a maneira que nós cremos, as nossas crenças, elas determinam a nossa mentalidade, e a nossa mentalidade determina o nosso estilo de vida. Eu sei que a resistência é muito grande, porque nós vivemos num país, num continente, principalmente a América Latina, onde a cultura da ignorância, da pobreza, a cultura da malandragem, do passar para trás, a cultura da burrice, da ignorância, ela é celebrada. Então na escola, o que é celebrado? É celebrado aquela criança que não obedece ao professor. Você passou por isso. Então, por exemplo, a música que mais faz sucesso no Brasil hoje, qual que é? Eu não preciso nem olhar, mas já sei que é um funk, com certeza. Se não é um funk, é um sertanejo universitário, que é tudo igual às músicas, começa do mesmo jeito e termina do outro. E aí você lê a letra daquelas músicas, você olha, a pessoa que é celebrada é a pessoa que fala errado, que fala palavrão. Os vídeos que mais viralizam na internet, qual que é? É uma menina, ou uma mulher, ou até uma criança, dançando seminua. Todo mundo falhar. Ou é um cara que fala totalmente errado, não é? E aí todo mundo olha e dá risada. Eu quero dizer que dessa maneira vai ser difícil a nossa mentalidade ser desenvolvida para a realeza. Os assuntos, né? Vamos lá, os assuntos. Não estou dizendo que nós temos que conversar sobre a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, não é isso? Mas eu e você precisamos nos identificar com aquilo que nós somos. E isso precisa afetar, isso precisa nos colocar, nos inserir num processo de transformação de mentalidade. Nós éramos escravos, mas nós somos do reino, amém, irmãos?
Eu sei que você considera a questão financeira a principal, mas eu quero dizer que a condição financeira, ela é a consequência de todas as coisas. Falei para o Benjamin hoje, ele estava preocupado com a nota, que eu cobrei dele a nota na prova, só que eu disse: filho, tu não te preocupa com a nota. Aí ele já não entendeu nada. Então, mas tem que dar nota, não preocupa com a nota, preocupa em fazer cada questão, te concentra em cada questão, porque a nota vai ser o resultado final da somatória de cada questão. Então se preocupa com aquilo que está sobre o teu controle, se preocupa em pegar cada questão, em ler, reler, corrigir de novo, faz no rascunho. Eu ensinei ele a fazer prova, se responde no rascunho para depois conferir, para depois passar limpo. Eu te preocupo em cada questão, que daí no final tu vai colher um resultado maravilhoso. E hoje deu uma prova. Então eu sei que a gente preocupa lá primeiro com o resultado final, mas na verdade você precisa se preocupar com cada passo, com cada procedimento, com cada atitude, com cada área da nossa vida. E ali nós precisamos aplicar a mentalidade de realeza. E para ser mais fácil para você entender, eu criei um tripé da realeza, tripé da mentalidade da realeza. Primeiro ponto dela é a questão da identidade. A identidade está ligado com aquilo que eu sou, aquilo que você é. É a base. Quem você é? Quem você é? E aí, eu sou um pecador. Ponto errado. Você é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz o quê? Mas a todos os quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quem você é? Você é filho, amém? Isso tem que ser uma convicção para você. Não é porque alguém falou para você, não é porque você tem um sentimento, isso é uma convicção. Eu sou filho de Deus, eu recebi a autoridade de filho de Deus, eu recebi o poder de filho de Deus, e eu sou filho de Deus. Eu sou da família de Deus. Eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Eu estava na morte, mas agora eu estou na vida. Eu estava em Adão, mas agora eu estou em Jesus. Eu era um pecador condenado, destinado à perdição, mas agora não, eu sou destinado ao reino, eu sou destinado a reinar. Eu fui destinado pelo Pai para que um propósito se cumpra através da minha vida, e eu não sou o que sou por conta de mim, eu sou o que sou por conta da graça de Deus. Essa é a base da mentalidade de realeza. Quem eu sou? Eu sou filho. Jesus não é somente o nosso rei, Ele é nosso irmão mais velho. Deus não é somente o rei, Ele é o nosso Pai. Então nós fizemos parte da família real, e nós nascemos nessa família, nós somos do reino. Então, independentemente do que você faça, no sentido de atitude, ou independentemente de onde você esteja, da sua condição financeira, da sua condição emocional, das suas crises, das suas tribulações, independentemente disso, você é filho de Deus, você é da família real, ponto. Essa é a base. Então a partir disso eu começo a construir uma mentalidade e um estilo de vida. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados, nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus. Uau! Eu sou do reino. Você precisa ter essa convicção. Eu sou do reino. Jesus é o rei dos reis. Eu sou o rei dessa terra. Eu recebi a autoridade dessa terra. Deus me criou, me formou para dominar sobre essa terra. Eu não fui criado por Deus para ser governado. Eu não fui criado por Deus para ser dominado. Eu fui criado, formado e salvo por Deus para liderar, para exercer domínio, para governo, porque eu sou rei e sacerdote. O Senhor me fez isso. Ele me constituiu. E aí você precisa pensar a partir dessa base. Então, por exemplo, por que uma menina, uma mulher, ela não pode ir para a cama com qualquer homem? Porque eu sou do reino. Por que o menino não deve transar antes de casar? Porque eu sou do reino, eu sou rei nessa terra, eu sou filho de Deus, eu sou da família real. Por que eu não devo roubar
É porque é pecado. Não, é porque eu sou do reino de Deus. É porque eu sou do reino, é porque eu sou filho de Deus. Por que eu não devo enganar as pessoas? Por que eu não devo trapacear? Por que eu não devo usar a lei da vantagem, né? É porque eu sou filho de Deus. É porque eu não preciso agora ficar em todo momento cobrando os meus direitos, porque eu recebi favor do rei sobre a minha vida. Irmão, isso aqui nós temos que aplicar. Nós chegamos aqui, cantamos, somos filhos de Deus, mas você precisa carregar isso precisa internalizar em você, isso precisa mover as suas atitudes, isso precisa ser fundamento para as suas atitudes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou o sacerdócio real. É isso que você deve verbalizar, todo dia você deve dizer: eu sou o sacerdote real, eu sou do reino de Deus, eu sou escolhido de Deus, eu sou amado de Deus. Você não fala isso para acontecer, porque isso já aconteceu, isso não é um pensamento positivo, entende? Você não está tentando convencer a você mesmo, mas não, você está confessando aquilo que Deus fala de você, você está confessando aquilo que Jesus diz que você é. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou sacerdote real. Pastor, mas aí eu pequei, eu errei, o que eu faço? Você diz: só um pouquinho, esse comportamento não combina comigo, porque eu sou filho do rei. Você foi lá, falou o que não devia falar, falou uns versículos lá para a sogra, que não são bíblicos. Você abençoou o marido com as palavras que... Aí você fica acusado, condenado. O que você deve fazer? Não, isso aqui não combina comigo. Eu sou do reino, eu sou filho de Deus, eu sou sacerdote real. Fica muito fácil assim, né, irmãos? Por que você não deve olhar pornografia? Porque você é do reino. É muito simples, né? É muito simples. Meu Deus, glória a Deus pela revelação do reino, irmãos. Como que eu não via isso antes? Salmo 115, 16. Quando você tem a revelação, é que ser filho de Deus, talvez você vincula e conecta somente com a questão do amor de Deus. Ok, o amor de Deus é a fonte. O amor de Deus é fonte, mas a justiça de Deus, ela é o fundamento, ela é a base, ok? O amor é a fonte, a justiça é a base, e a palavra de Deus, ela é lei do reino. Então Salmo 115, versículo 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Nós precisamos de entender que Deus colocou a terra debaixo do nosso governo. Deus nos deu o domínio da terra. Eu tenho falado para algumas pessoas nessa semana. Eu disse: olha, tem coisas que não adianta oração e jejum. Isso que nós estamos jejuando e orando. Mas tem coisa que é sua decisão. Se você não decidir, Deus não pode fazer. Por que Deus não pode fazer? Porque nós temos autoridade. Nós falamos na última semana, né? Então é decisão. Eu estou orando para Deus transformar o meu marido. Não faça isso. Não faça isso. Decida submeter o seu marido, independente daquilo que ele faça, porque você é submisso a Deus. Pastor, eu estou orando para que Deus abençoe a minha vida financeira. Ok, você pode orar, mas você é dizimista? Você precisa decidir, é uma posição, irmãos, é uma decisão. Eu estou jejuando para que Deus faça algo. Se você for ver aquilo que você ora para Deus fazer, você tem que orar pedindo para Deus como que você faz, não é Deus fazer, é como que você faz. Eu e você precisamos nos incluir, porque a autoridade Deus deu para nós aqui na terra. Eu estou orando para Deus me dar vontade para lavar a louça. Pode orar a vida inteira. Eu estou orando para Deus me dar vontade para limpar o pátio lá de casa. Pode orar a vida inteira.
Não, eu estou orando para Deus me ajudar a acordar cedo. Pode orar a vida inteira, irmão. Não, eu estou orando, e aí eu vou passar para o próximo. Não, eu estou orando para Deus me ajudar a emagrecer. Fecha a boca, tênisinho, beira da praia ou asfalto, tem diversos lugares. O senhor não faz nada. Não, mas também no jejum, ao invés de tirar a refeição, só tira a água. Daí não é jejum na água, é jejum sem água, é só comida. Você pode fazer o que você quiser, não estou botando lei para você. Eu estou dizendo que tem coisas que hora que não faz sentido. Você consegue entender? Não, eu estou orando para Deus me ajudar a passar na prova. Tá bom, mas você estudou alguma coisa? Não, pastor. Então, cara, estou estudando para Deus prosperar o meu negócio. Pois é, mas que hora tu abre o seu negócio? Não, que negócio é? Um restaurante. Que hora tu abre? Das 8 às 10, das 2 às 4. Fecha o meio-dia. Daí tem que ter fé para crer que Deus vai abençoar, né, Gelson? Aí tem que crer demais. Aí fica o quê? Um crente, aí fica brabo com Deus, fica brabo daí com a igreja, fica brabo, não, porque isso aqui, não sei o que é, problema alguma coisa. Não, irmãos, eu e você precisamos nos posicionar como filhos de Deus, como autoridades aqui na terra, na sua casa. Não vamos terceirizar essa mentalidade de realeza que nós precisamos de ter. Eu e você somos filhos, nós estamos na casa do Pai, nós fomos colocados na mesa do Rei, e nós temos acesso ao pão dos filhos, que é a provisão necessária para todas as coisas. Segundo, primeiro, identidade, está ligado com aquilo que eu sou, amém? Segundo, propósito, está ligado com aquilo que eu irei fazer. E a palavra diz que Deus nos destinou a reinar em vida, exercer governo e domínio sobre a terra, ambientes e recursos. O nosso propósito é reinar em vida. O nosso propósito é brilhar aqui na terra. Filipenses capítulo 2, 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. O propósito de Deus é você ser um luzeiro nesse mundo, é você brilhar nesse mundo. Aonde? Em todos os lugares onde você está, na sua casa, no seu trabalho, é você brilhar, é você brilhar, é você ter sucesso, você ser bem sucedido. Deus é o mais interessado em você ter sucesso, porque eu e você somos criação de Deus, amém? Vamos dizer que nós somos um produto de Deus, ok? Quando o produto tem êxito, quem é que ganha a glória? É o produto ou é o Criador? É o produto ou é o Criador? O Criador. É por isso que Deus quer que você brilhe nessa terra. É por isso que Deus diz que você é um luzeiro nesse mundo. Deus é o mais interessado que você prospere, que você avance, que você cumpra com o propósito dele. Deus é o mais interessado. Quando eu e você entendemos o nosso propósito, porque nós somos os reis da terra, quando nós entendemos o nosso propósito, que nós somos luzeiros no mundo, nós vamos agora reinar em vida em todas as áreas, em todos os lugares. Mateus 5,13, Jesus diz: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Você precisa identificar com isso. Nosso chamado não é para sobreviver, nosso chamado é para reinar em vida.
O nosso chamado não é simplesmente, para viver na média. O nosso chamado é para viver acima da média, no sobrenatural. Nosso chamado não é para preservarmos simplesmente. O nosso chamado é para construirmos, edificarmos, ir além, gerar vida, gerar riqueza, é frutificação. O nosso chamado é para gerar impacto. O sal e a luz, eles geram impacto. O sal sempre vai gerar impacto e a luz sempre vai gerar impacto. É impossível ficar indiferente aonde há luz. Alguns ela clareia, a outros ela incomoda. Às vezes a luz incomoda. Você estiver brilhando, vai incomodar. Eu não estou falando isso para alimentar o seu ego, mas eu estou dizendo, nós seremos perseguidos por brilhar a luz. Nós seremos perseguidos por cumprir o propósito de Deus, reinar em vida. Sempre José reinou em vida, ele era perseguido. Todos reinavam em vida, eram perseguidos. Então eu e você precisamos de entender que esse propósito ele vai determinar o nosso estilo de vida. Então tudo que você for fazer, você tem que pensar sempre no mais alto padrão. Por quê? Para você ser aceito por Deus? Não, porque você já é aceito por Deus, você é do reino, você agora é realeza, amém? Então a realeza, quando ela vai fazer algo, ela precisa identificar com aquilo que ela é, e ela precisa identificar com o propósito que ela vai fazer. E isso não é para você competir com alguém, não. Porque se você competir com alguém, mostra que você ainda não entendeu quem você é. Porque quem é realeza não precisa competir com outro, ele já sabe quem ele é. Mas agora quando eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu vou reinar em vida, eu vou exceder, e muito. Jesus falou, nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, ele diz, a justiça precisa exceder, e muito a dos fariseus. Então o seu trabalho, ele tem que exceder, ele tem que exceder. Seu atendimento tem que exceder, a sua maneira de lidar com as pessoas tem que ser exceder. Você é realeza, você é do reino, e quem é do reino é nobre, é nobreza. Você precisa de entender, isso não está ligado com a condição exterior, primeiro está ligado com uma revelação, está ligado com uma maneira de pensar. Então não faça as coisas de qualquer jeito, não atue de qualquer jeito, atue como luzeiro do mundo, atue como luz do mundo, como sal da terra, atue como alguém que irá impactar, como alguém que irá gerar uma influência. E isso sim exige-nos um preço, irmãos. Porque para nós aquilo que está funcionando está bom, não é assim? Como é que para nós é a condição? Para nós não, aqueles que não vieram hoje. Se estragou alguma coisa, a gente conserta de maneira provisória, para sempre, não é assim? Tá bom. Fica assim. E isso a gente aplica em tudo, em toda a nossa vida. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para reinar em vida, irmãos. Independente do que você faça. Eu sei que é desafiador demais, irmãos, pensar como rei. Porque quando você está pensando como rei, vem outra voz. E está pensando de si além do que convém. Está achando que é alguém. Sabe como é que você deve fazer? Não, eu não estou achando. É Deus que acha isso de mim, então eu só estou concordando com Ele, é o que Ele está dizendo para mim. Então por isso que nós temos medo, muito medo de errar, e por isso que nós temos muito medo de dar certo. Muito medo de dar certo. Você tem medo de dar certo, e aí acaba se acomodando, se amoldando neste mundo, porque você tem medo de brilhar. Você tem medo, mas quando você tem a revelação de quem você é e do propósito de Deus na sua vida, o medo vai embora e você se identifica com isso. Eu fui chamado para reinar. E o último do tripé, identidade, propósito, e o último é provisão. O primeiro está ligado quem eu sou, amém? O segundo está ligado o que eu irei fazer, e o terceiro está ligado como e com quem eu irei fazer, ou melhor, como e com que eu irei fazer. Porque você até tem alguns vislumbres
em relação ao propósito de Deus. Mas quando vai para a atuação, eu tenho medo de sucesso e depois eu tenho medo de que não vai ter recurso, inclusive o financeiro. Mas vamos lá, um rei, imagina um rei, ou melhor um príncipe, que é o nosso caso lá no palácio. Imagina ele numa refeição. Não, eu vou comer tudo, porque vai que amanhã não tem comida, né? Não é, concordo comigo que não é a maneira que um príncipe pensa, sim ou não? Não pensa desse jeito. João capítulo 6, versículo 1, Jesus diz, ou melhor, a história conta, depois Jesus vai falar. Depois dessas histórias, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois de todos que tinham comido. Jesus está diante de uma necessidade. Ele é o rei, amém? Ele veio trazer o céu para a terra, está diante de uma necessidade. Ok, vamos resolver esse problema. Em nenhum momento Jesus duvida que não terá recurso. Ele faz um teste com os discípulos. A mentalidade dos discípulos é de escravo. Vai faltar, não tem dinheiro, não tem condições. Lá em Marcos fala a história dizendo: não, mas é muito longe, nós estamos no deserto, não tem padaria próxima, não tem como comprar. Aí Filipe traz, né, eu tenho 5 pães e 2 peixes de um menino, mas isso não é suficiente. Então a mentalidade, o falar deles demonstra a mentalidade de escravo, que vai faltar, que não tem condições, não tem como resolver, não tem o que fazer, Jesus. Aí Jesus, com a mentalidade da realeza, Jesus diz o seguinte: gente, pede para todo mundo sentar. Primeira coisa, então ele sabe que não vai faltar provisão. Manda todo mundo sentar, por quê? Porque eu sei que vai ter provisão. Aí ele faz o quê? Ele pega aquilo que tem. O que nós temos disponíveis? 5 pães e 2 peixes, dá para mim. Aí ele tem uma atitude de realeza. Ele diz: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouves. Ele não espera o pão multiplicar na mão dele. O que ele faz? Ele entrega: pode distribuir o pão. E eles começam a distribuir pão e peixe. 5.000 homens. Se cada um tivesse com a sua esposa, dava 10.000, mais as crianças. Se cada um tivesse 3 filhos, 20.000, 25.000. Se a sogra tivesse junto, da metade, 27.500. Só que o texto diz que eles comeram um pedacinho cada um. Eles comeram o quanto eles queriam. Você conhece os irmãos do GC, né? Tem irmãos que um pãozinho não vai, né? Tem as irmãs que comem meio, 1/4. Mas tem os irmãos que não baixam de 4, 5. Não entenderam o que são realeza, mas essa é outra pregação. Eles comeram o quanto queriam, ou seja, até saciar. Só que ainda depois deles comer, o que acontece? Jesus diz: gente, recolhe tudo o que sobrou. Ainda sobrou. Essa é a mentalidade da realeza. Não vai faltar recurso, vai sobrar recurso para que o propósito de Deus se cumpra. Mas concorda comigo, Jesus não estava baseado naquilo que ele era e naquilo que ele vai fazer, sim ou não? Ele sabia: tem provisão, porque eu sei quem eu sou e eu sei que eu vou enviado para algo. Então tem provisão. Oh irmãos, quando você sabe quem você é
E quando você sabe para que você foi enviado, você entrou num lugar. Sabe aquele lugar que, naqueles programas de super-herói que tem um poder liberado, entendeu? Quando encostou aqui, chegou aqui, pô, uau. Quando você tem a revelação de quem você é e do que você foi enviado para fazer, acontece um mover aqui. A provisão está liberada, porque você está no lugar, no centro da vontade de Deus. Lucas capítulo 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu os barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Identidade, propósito, libera provisão. Provisão. Jesus sabia quem ele era, sabia que ele tinha sido enviado, e aí ele disse para Pedro: vamos pescar, pode jogar a rede aqui, porque eu sei que tem provisão para cumprimento do propósito. E a provisão não foi somente para Pedro. Ele encheu o barco dele, chamou outro barco, e só parou de pegar peixe porque não tinha mais barco. É a mesma história da viúva com Eliseu, só parou de correr azeite por conta que faltou vasilha, não tinha mais, irmãos. Então eu quero dizer para você, não faltará provisão quando você vive na base de crer de quem você é, daquilo que você foi enviado. A provisão será liberada, e é isso que a fé faz, é isso que o rei faz. Se você tiver que ter a provisão na sua mão para depois sair e cumprir o propósito, esqueça, isso não é fé. Não precisa de fé. Você precisa ir, precisa lançar a rede sobre a palavra, precisa mandar distribuir o pão. Eu não estou dizendo para você fazer coisas inconsequentes, não, mas eu estou falando de revelação. Isso pode se aplicar à vida financeira? Sim, mas isso pode se aplicar em todas as áreas da sua vida. Não faltará provisão. Deus vai colocar você em cargos de autoridade. Pastor, mas eu não tenho capacidade, potencial. Você não tem, mas o reino tem provisão. Pastor, tem que resolver um problema na minha empresa. Tem um problema que ninguém consegue resolver, pastor. Pode ter, e aleluia. Aí chegou a hora do filho brilhar. Deus vai dar revelação, a provisão para resolver o problema que ninguém consegue. Você terá. Por quê? Porque eu sou do reino. Provisão, convicção, certeza. Mas isso precisa ser de fé, irmãos. Precisa ser de fé. Então quando você for enviado, você foi enviado, mas quando você é enviado para uma missão, Jesus mesmo falou, você leu em Mateus, Jesus disse: quando vocês for, não precisa levar nada. Não precisa levar nada. Por quê? Porque eu já enviei a provisão. Eu gostei, na leitura, foi ontem, eu acho, que Jesus disse: vocês serão colocados diante dos reis e da autoridade, não é? Mas fica tranquilo, não precisa se preocupar, porque o Espírito Santo vai colocar aquilo que vocês vão falar, a maneira de proceder, ou seja, tem provisão. Jesus não está dizendo se vocês forem colocados diante dos reis e autoridades. Não, ele está dizendo quando vocês forem colocados, quando vocês forem enviados, quando vocês estiverem em circunstâncias, creia, há provisão para cumprimento de propósito. Essa é a sua maneira de pensar. Então não pense na necessidade, pense na provisão. Pense na provisão.
Essa é a maneira de pensar. Se tem uma necessidade, creia, Deus vai mandar provisão. Deus vai mandar provisão. Ele vai mandar, ou melhor, Ele já mandou a provisão em Cristo Jesus. Porque percebe, irmãos, quanto que você perde de energia pensando na necessidade, preocupado, angustiado, nervoso, e aí você não consegue ter fé liberada para cumprir o propósito de Deus. Você precisa de crer, precisa de mudar essa mentalidade, irmãos. Nós somos do reino, nós somos, preste atenção, responsáveis por aquilo que Deus colocou na nossa mão. Eu e você não somos mais órfãos, escravos, nós não somos mais vítimas, nós agora somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é dessa maneira que você vai portar. Você não vai ser irresponsável, pelo contrário, você vai ser responsável. Porque quando você crê na provisão, o que vem junto com a provisão, irmãos? Sabedoria para administrar o recurso. Sabedoria. Jesus falou: pega o pão que sobrou e recolhe, para que não haja desperdício. Tem muita pessoa que ela crê parcialmente. Então diz: então está, agora eu sou do reino. É o seguinte, vamos torrar todos os cartão, vamos estourar com a continha na padaria, na esquina de casa. Vamos comprar um monte de coisa, porque eu sou do reino, agora Deus vai prover. Não entendeu nada. Não, eu estou na graça, não preciso trabalhar, Deus vai mandar. Não preciso cumprir horário, não preciso ser excelente, não preciso estudar, não preciso buscar informação, não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso me especializar, não, de qualquer jeito, de qualquer maneira, eu estou na graça, pastor. Não está nada, qualquer coisa menos graça. Não entendeu? Não, irmãos, é uma mentalidade de reino, responsabilidade, crer naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Aquilo que você tem, preste atenção, e eu vou finalizando. Aquilo que você tem, guarde isso, aquilo que você tem é somente semente. Aquilo que Deus colocou na sua mão é semente. Pastor, mas eu tenho pouco. Isso é semente. Agora você deve multiplicar essa semente. Pastor, eu tenho muito. É só semente também. É só semente. Só que tem o texto bíblico que diz, né, que Deus dá o pão para comer e a semente para semear. Você precisa ser sábio. Não coma a semente. Se você comer a semente, não tem multiplicação, não tem frutificação. Se você não semear a semente, também não tem multiplicação. Você vai perder todas as sementes. Então você precisa entender que tudo que Deus colocou na sua mão é semente. Então você precisa aplicar essa semente. Seja dinheiro, é semente. Seja habilidade, é semente. Qualquer recurso que Deus colocou na sua mão é semente. Ele não vai faltar, fica tranquilo, não vai faltar. Só que o propósito não é você guardarmos para não faltar. Como que você administra as suas finanças, por exemplo? Geralmente nós administramos para não faltar, não é? A gente nunca pensa em multiplicar, né? Porque o medo é do quê? O medo é de faltar. Meu Deus, e se falta? Mas você é da realeza agora, você é do reino, não vai faltar, preste atenção, não vai faltar. Não estou dizendo para você colocar fora o dinheiro, não, mas você precisa de crer que o que Deus colocou na sua mão é para multiplicação. E essa mentalidade é para todas as coisas. Para todas as coisas, todas as coisas. Hoje tinha uma pessoa aqui, está fazendo nosso projeto aqui de segurança, né? O PPCI aqui, até já botou uns negócios aí. E aí eu fui explicar para ele algumas coisas. No começo ele ficou todo enrolado, depois ele começou a entender. E ele pegou rápido, ele é gente boa, eu gostei dele. Ele é crente também. Mas eu disse para ele, né? Ele disse: olha, tudo que a gente fez aqui, eu fui pensando naquilo que eu vou fazer depois. Aí ele disse: como assim? Ele disse: vamos fazer essa parte primeiro. Eu disse: não, tudo bem, mas tudo que eu já pensei foi pensando em fazer alguma coisa depois. Eu falei: essa sala aqui em cima, por exemplo, essa sala está aqui provisório.
aqui a gente fechou e tal, mas depois eu vou tirar isso aqui, eu vou encher de gente aqui em cima, vou fazer um mezanino tudo lá fora, daí nós vamos encher de gente lá em cima. Ele olhou para mim assim, tá, mas daí como é que nós vamos fazer? Eu disse, não, estou dizendo que tem que fazer alguma coisa a partir disso, estou dizendo como que eu pensei. Então eu já não pensei só nisso aqui, eu pensei em fazer alguma coisa depois disso aqui. Aí a gente começou a conversar e ele começou a entrar na mesma pegada. Daí ele começou a me dar umas orientações, que nós vamos ter que mexer no prédio aqui. Ele disse, não, isso aqui tu já faz assim, porque se depois tu for fazer outra coisa, já tem. Eu digo, opa, gostei, aleluia. Estou pregando para os irmãos lá, eles não creem, o cara vem em 5 minutos crê, eu digo, aleluia, alguém creu na minha mensagem. E ele disse, eu gostei desse negócio, ele falou. Aí no final ele saiu e disse, eu vou te dar um presente. Ele me deu 10 mudas de palmeira. Ele disse, eu vi que tu gosta de palmeira. Ele me deu 10 mudas de palmeira. Os irmãos já botaram lá para fechar a porta lá, depois tiraram. Eu não sei você, eu sou meio profético com algumas coisas, irmãos. Eu digo, ele me deu 10 sementes. Ele disse, eu vou multiplicar isso aqui. Um dia ele vai chegar aqui, vai ter umas 50 palmeiras aqui. Ele vai dizer, uau. Você precisa de pensar. Eu sei que para nós, nem sei que hora é, 15 para as 10, eu vou terminar. Eu sei que para você é difícil pensar daqui 5 anos e 10 anos, não é? É difícil, né? Não, pastor, Jesus vai voltar. Você nem sabe o dia nem a hora, ninguém sabe. O que você está preocupado? Qual que é a sua preocupação hoje? Não, pastor, minha preocupação hoje é pagar as contas, fechar o mês. Isso que nós estamos no começo do mês, nós queremos é fechar logo. Então pensa, depois, o que eu vou fazer depois? Isso não é para você estocar a semente, não é isso. É para você pensar. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 3 anos, daqui 2 anos, daqui 2 semanas, você consegue pensar daqui 2 semanas? O que eu semeio hoje para colher daqui 2 semanas, daqui 3, daqui 4, daqui 1 mês, daqui 2? É isso que nós precisamos pensar em todas as coisas, irmãos. Você pode começar pequeno, mas você precisa de pensar grande, precisa pensar lá na frente. Você pode começar com 3, 4, 5 sementes, mas você tem que pensar em centenas e milhares. Isso é uma maneira de pensar. Por quê? Porque esse é o propósito de Deus. Pastor, eu não quero crescer, não quero frutificar. Você precisa ler a Bíblia. Jesus diz, crescer e multiplicai. Quem está na videira vai gerar fruto, e muito fruto, e esse fruto vai permanecer. É isso que a palavra diz. Então você não pode pensar simplesmente baseado num aspecto de segurança, de conformidade. E você precisa pensar em crescer, expandir, em gerar impacto. Ah, pastor, mas hoje nós geramos impacto. Ainda, mas vai gerar muito impacto. Jesus começou, por isso que enfim, eu não vou falar essas coisas, porque os irmãos vão achar que eu sou meio lunático. Mas Jesus começou o GC dele na praia, aleluia. E ninguém foi até o GC, ele que foi até os caras. Como é que a gente faz? A gente convida, pastor, eu convidei, a pessoa não veio. Entendi. Jesus foi até e disse, Pedro, vamos começar um GC? Conhece alguém para convidar? Tem meu irmão aí. E aí, vamos lá? E aí, André, vamos começar um GC nós 3? Vamos começar. Vou convidar, pode convidar mais gente? Pode convidar. Quem? Ali. Tiago e João. Já começou o time, já começou o GC, já fechamos. Vamos orar que Deus vai mandar mais gente. Daqui a pouco eles estavam com 12, daqui a pouco 70. Quando chegou com 70, disse Jesus, não, está muita gente. Para, muita gente. Aí Jesus estava lá com o GC dele dizendo, nós vamos transformar o mundo. Nós vamos transformar o mundo, nós vamos invadir Jerusalém, nós vamos invadir a Judeia, nós vamos invadir Samaria, nós vamos para os confins da terra. Eles não entendiam nada. Pensamento de escravo. Jesus era rei. Jesus dizia para eles assim, se vocês creem em mim, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço e ainda maiores. Irmãos, a mentalidade, imagina, eu fico imaginando Pedro, sempre Pedro é o primeiro que eu penso. Pedro ficava pensando, será que Jesus está falando de ser carpinteiro? Mas eu sou pescador.
Jesus disse para eles: se vocês botar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Eles falaram: opa! Só que sabe o que é mais poderoso, irmãos? É que em algum momento essa palavra começou a instigar eles. Até que a mãe de Tiago e João, lembra, chegou: Senhor, que os meus filhos sentem contigo no teu reino, um na direita e na esquerda. Eles começaram a entender, de maneira errada, mas começaram a entender. Eles começaram a ser. Quando Jesus não está, lembra lá em Mateus 17, que eles vão expulsar o demônio e não sai o demônio? Ok, a gente vê o lado que não sai, mas eles foram orar. Eles começaram a entender o que Jesus estava falando, ou seja, eles creram na mensagem. Eles começaram a entender que havia um reino, que havia um poder, que havia uma autoridade. Eles começaram a mover nisso. Irmãos, se nós começarmos a entender quem nós somos, para que nós fomos enviados, e que Deus já liberou todo o recurso para fazer, você vai ver o rebuliço que nós vamos fazer nessa praia, nesse litoral. Vai ver o que vai ser os nossos GC, vai ver o que vai ser esse prédio, essa cidade, a transformação que aconteceu. Mas nós precisamos de crer, e nós precisamos de agir, nós precisamos de atuar. Nós precisamos nos libertar daquela dúvida: será que eu fui chamado? Será que é comigo? Será que não é? Será que não? Pastor, eu não sei muito bem como vai ser, mas nós estamos juntos e vamos lá, vamos para cima. É isso aqui, essa é a resposta que nós temos que dar diante do rei. Não sei como que vai ser, não sei. Jesus falou: o filho do homem não tem aonde deitar a cabeça, nem sabe o que ele vai comer, se vai almoçar ou não vai almoçar. Ou seja, essa aventura, irmãos. A mentalidade do reino, ela confronta a nossa mentalidade religiosa, que é de conforto. Mentalidade de conforto, é isso aqui. Pastor, mas nós vamos fazer isso aqui, vai dar trabalho. Sim, você precisa querer trabalho, não pelo trabalho, mas pelo propósito do trabalho. Eu tenho orado, irmãos, eu confesso para os irmãos, eu tenho orado e pedido: Senhor, nos levanta como igreja, mas nos levanta como reis consagrados, dedicados. Nós demos a ênfase no versículo 2 de Romanos 12, mas no versículo 1 Paulo diz: rogo-vos, irmãos, rogo-vos, eu peço para vocês, que vocês sejam o quê? Um sacrifício vivo. Eu entrego, eu entro na morte para que outros tenham vida. Eu entro na morte para que outros tenham vida. Eu creio, eu corro o risco de crer. Eu abandono, entende? Esse conforto. E quando eu falo conforto, não é você ter um carro, uma casa, não é isso, mas esse conforto de viver de maneira previsível, segura naquilo que eu faço. Eu estou no controle. Não, a propósito de Deus não é esse. Eu e você precisamos constantemente estar numa posição, preste atenção em mim, que se Deus não fizer, já era para nós. Está entendendo o que é depender de Deus? Se Deus não fizer, não tem que fazer. A vaga foi para o brejo. Essa é a posição de dependência, essa é a posição de fé. Mas a religião nos traz para esse controle. A religião, ela faz um processo de domesticação do Filho de Deus. Fica você doméstico. É um leão, né? O leão da tribo de Judá, amém? É Jesus. Ela coloca o leão como um gatinho. E nós, sendo esses leões, às vezes a gente adora ser tratado como um gatinho. Como é que é o gatinho, irmãos? Dorme no quarto. De alguns lugares aí. O gatinho é leitinho. Como é que é o nome da ração? Whiskas. Whiskas, leitinho. Ali dentro de casa. O gato produz alguma coisa, gente? Eu quero dizer para você que você não é um gatinho. Você é o leão do reino. A religião domesticou você, talvez as facilidades domesticaram você. O leão, ele vai para a selva, ele vai para a caça, ele não espera, ele vai para o ataque.
ele vai para cima. Irmãos, preste atenção, é isso que falta para nós. Nós precisamos ir para cima, se você me entende bem. Nós precisamos de atacar, nós precisamos de romper, nós precisamos nos expor diante de Deus, nós precisamos de abandonar esse medo. Nós não podemos nos conformar com o cristianismo raso, não podemos nos conformar com o cristianismo sem experiência sobrenatural, sem depender de Deus estando no controle. Não, eu e você precisamos de andar no sobrenatural, desafiar a ordem natural das coisas, fazermos intervenções do céu aqui na terra. Está na mão de Deus, em todos os aspectos. Não é só no culto, não é só no encontro, não é lá no seu trabalho, é lá no seu trabalho, é lá na sua casa. Você precisa ter essa atitude de ousadia, de posicionamento, de crer que Deus escolheu, chamou você. Você é realeza, e é essa mentalidade que precisa direcionar o seu estilo de vida. Não se conforme com isso, não se conforme com isso, irmãos. Deus tem muitas pessoas para salvar nessa cidade. Deus tem muitas pessoas para salvar. Nós temos agora, né? Amanhã começa o encontro. Temos mais de 50 inscritos, temos 20 inscritos aqui. Tem alguns que estão desistindo, outros que estão entrando, outros que estão, sabe se vão, se não vão. Eles têm medo de ser salvo, eles têm medo, e a gente está lá orando e declarando, e conversa, e liga para um e manda mensagem para outro, o outro não atende, vai, vamos lá, por quê? Não, a pessoa vai se quer, vai pensando assim. E não vão forçar, mas nós cremos, precisa de crer, precisa ser ousado, liberar a palavra, precisa de ter ousadia, irmãos. Encontro, batismo, nós estamos no melhor tempo, irmãos, melhor tempo. Você foi escolhido para isso, você foi chamado para isso, você é da realeza, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus escolheu você para algo, você precisa de crer. Você precisa de crer naquilo que Deus escolheu você, porque há um propósito para se cumprir na sua vida. Amém? Coloque-se de pé onde você está, quero orar por você. Então, para isso, para nós finalizarmos, nós precisamos, eu e você, questionar, preste bem atenção, questionar alguns paradigmas. O que é um paradigma? Paradigma é um padrão de pensamento. Você precisa questionar os seus paradigmas. Por quê? Porque quando você questiona os seus paradigmas e você aplica os do reino agora, confronta com o do reino, muda o seu estilo de vida. Você precisa fazer perguntas para você: por que eu tenho medo disso? Por que eu tenho medo de fazer isso? Por que eu respondo sempre dessa maneira? Por que eu faço desse jeito? Não para você ficar condenado e acusado, não, mas para você romper. É necessário romper, é necessário. O fato de nós sermos reis não descarta o sofrimento, o pagar o preço, não, pelo contrário, nós temos a provisão para isso. Deus já nos liberou, é uma questão de fé, é uma questão de crer. Mas eu seguramente posso dizer para você, não é da vontade de Deus que eu e você venhamos a ter uma vida segura, controlada por nós. Não, Deus nos chamou para avançar, para crescer, para frutificar. Por isso, questione os seus paradigmas e lembre daquilo que você é. Lembra do propósito de Deus na sua vida. Lembra que Ele declarou, Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com o filho todas as coisas. Lembre de Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as riquezas em glória de Cristo Jesus. Lembre, 2 Coríntios capítulo 8, Ele se fez pobre para que eu pudesse ser enriquecido nele. 2 Coríntios capítulo 9, 8, e vocês terão em todo o tempo tudo o que precisar
para poder frutificar em toda boa obra. Comece a lembrar de palavras, de sentenças, de provisão sobre a sua vida. Não vai faltar, vai ter abundantemente para cumprir o propósito de Deus. É isso que nós precisamos de crer, se apropriar disso. Deus não envia você para você passar vergonha. Deus envia você para brilhar, para ter sucesso, para prosperar, para avançar, para ser um canal do céu na terra. Não é a sua força, é Ele que vai fazer através de você, mas basta você crer. Precisa de crer, confrontar os paradigmas, abrir mão das justificativas e crer, unicamente crer. Senhor, eu estou em tuas mãos, eu creio no Senhor, eu creio que eu fui escolhido, eu creio que eu fui enviado, o Senhor me chamou para frutificar, o Senhor me chamou para gerar impacto nesse lugar. A minha vida, a minha casa é para impactar o lugar que o Senhor me colocou. Davi foi rei, amém, irmãos? Eu sou apaixonado pela história de Davi, principalmente quando ele vai para o acampamento. Lembra que todos os irmãos dele vão para a guerra, Davi está em casa, ele foi ungido rei. Só que Davi, quando ele é enviado para a guerra, ele não é enviado para guerrear. Isso é fantástico demais. Ele não é enviado para guerrear, ele é enviado para servir os irmãos. O pai dele diz: vai lá e leva mantimento para os seus irmãos, leva umas coisas para Saul. Quando ele chega lá, ele vê Golias, ele vai guerrear, mas ele não foi enviado para guerrear, ele foi enviado para servir. Irmãos, você precisa pegar essa chave aqui. A chave do reino é você servir, é servir. Sirva. Davi era rei, mas ele servia os irmãos. Lembra de alguém isso? Eu não fui enviado para ser servido, eu fui enviado para servir o Rei dos Reis. Pastor, como que eu cumpri propósito? O que eu vou fazer? Sirva. Todos, em todo tempo, sirva. Você vai ver que quando você estiver servindo, as maiores oportunidades se abrirão diante de você, as maiores portas se abrirão quando você estiver servindo a Ele. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos nessa hora, e eu declaro a revelação do Teu Espírito. Eu declaro, ó Pai, a Tua graça, o Teu favor. O Senhor nos escolheu, o Senhor, ó Pai, foi quem nos chamou da morte para a vida. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu essa identidade, o Senhor nos deu esse propósito, o Senhor nos enviou para essa terra, e o Senhor nos deu o Filho, o Senhor nos deu Jesus, o Senhor nos deu a provisão necessária para cumprimento de propósito. Senhor, nesta noite, transforma a nossa mente, Senhor, que a Tua palavra seja revelada no nosso coração, a ponto de transformar a nossa maneira de pensar e mudar o nosso estilo de vida. Senhor, nesta noite eu declaro sobre os meus irmãos uma nova temporada de reino, de governo, de cumprimento de propósito, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro vida abundante, eu declaro revelação, eu declaro ousadia, eu declaro, ó Pai, que essa cidade, esse litoral será impactado através da vida dos meus irmãos, na esfera que o Senhor colocou eles. O Senhor nos enviou para reinar em vida. Senhor, eu declaro que aonde eles foram enviados, a sua área de atuação, a Tua glória irá manifestar, o Teu poder irá manifestar, a unção do Senhor irá manifestar, a graça do Senhor irá manifestar. Eu declaro a unção do céu, eu declaro o poder de Deus, eu declaro o Teu Espírito movendo, guiando, direcionando, encorajando, gerando fé, trazendo revelação, trazendo ideias, oh Deus, trazendo visões, em nome de Jesus. Senhor, eu vejo os meus irmãos frutificando em toda boa obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que a revelação do reino venha transformar
Senhor, que nós viemos a ser fracos diante de Ti, para que nós sejamos gigantes diante das circunstâncias. Senhor, o Teu verdadeiro amor já lançou fora todo medo. Não há o que temer, nada pode nos separar do Teu amor, Senhor, nada nem ninguém, Senhor. Nós fomos enviados para esse lugar, e como diz a Tua palavra, a colheita, os campos estão brancos, a colheita é numerosa. Levanta os Teus trabalhadores, levanta os Teus trabalhadores, porque a hora é agora, o tempo é esse. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada casa, sobre cada família, a revelação do reino, da realeza. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos,